Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal. Nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre a divulgação de conversas privadas, até que ponto essa discussão ela é válida e qual é o ponto que às vezes ela é puro oportunismo. Eu trago esse tema porque nós descobrimos mais uma racista. Ontem a gente teve informações de que Ana Paula Minerato cometeu falas racistas, inadequadas e inaceitáveis só por insegurança, por ciúme e também porque vive enganado nessa sociedade que engana muita gente, que acha que é bonita sem nem ser, que acha que está num padrão de privilégios que pode estar pautando sobre beleza alheia. Eu digo isso porque a discussão primeiro não deveria ser sobre a divulgação ou não dessa conversa, e sim o quanto muita gente é racista e só se toma conhecimento quando é exposta. É isso que deveria estar sendo avaliado. Como muita gente, muitos brasileiros são em público completamente diferente do que são no privado. De gente que finge que é agradável, de gente que finge que é empático, que finge que gosta e de uma determinada situação ou nichos, mas que na verdade não é o que pensa, não é o que comunga, não é o que faz, ou seja, prega aquilo que não vive e vive aquilo que não prega. E isso mostra exatamente por que muita gente fala, tá rodeado de gente falsa. Exatamente por isso. Inclusive essa gente falsa que está, em vez de olhar por que a Ana Paula foi exposta exatamente para a gente conhecer a racista que ela é, as pessoas estão levando discussão no outro lado. Primeiro, trazendo que a Ana Paula votou em Lula. Eu quero saber o que isso importa, se ela votou em Lula ou Bolsonaro. A gente precisa parar com esse fla-flu de que, tá vendo, Deolane votou em Lula, por isso. Quando é Gustavo Lima, opa, não tem nada a ver, coitado, ele é inocente. A mesma coisa agora com a Ana Paula Minerato. O que importa em que ele votou, gente? Então as pessoas continuam sendo usadas como massa de manobra, sendo falsas, hipócritas, e assim caminha a humanidade. Ainda bem que Deus é justo, cada um colhe exatamente o que planta. Tudo que a gente vive, não vou falar aqui de culpa, mas responsabilidade nossa. Tudo que a gente vive, a gente tem sim responsabilidade, pode fazer meia culpa, digamos assim. Então, trazer que a Ana Paula votou em Lula, votou em Bolsonaro, isso não importa de quem ela é eleitora. Tem racistas à esquerda e racistas à direita, homofóbicos à esquerda e à direita, canalhas à esquerda e à direita, machistas à esquerda e à direita, pedófilos à esquerda e à direita, tem mau caráter à esquerda e à direita. Parem com isso. De vocês acharem que porque está na direita tem uma superioridade moral, está na esquerda tem outro tipo de superioridade moral. Parem com isso. Cada um de nós somos individuais, nós somos indivíduos, cada um responde exatamente pelo que faz, independente em quem votou e deixou de votar. As pessoas criaram essa loucura de que, peraí, se eu votei na direita eu sou patriota. Se eu votei na esquerda, eu sou da agenda woke. Que loucura, se libertem. E a outra questão, que é o tema exatamente desse vídeo, que é sobre a divulgação de conversas privadas. Primeiro, a gente tem que ter em conta, o que eu sou, republicana, e obedecer o que diz a lei. Se a gente não gosta do que diz a lei do nosso país, a gente sai e vai para outro país, onde a lei está mais em acordo com aquilo que a gente acredita. Então, se a gente está aqui, a gente tem que obedecer o que diz a lei daqui. Aqui, a segunda turma do Superior Tribunal de Justiça, do STJ, decidiu, há uns tempos atrás, de que divulgar conversa privada precisa de autorização dos interlocutores, ou seja, dos envolvidos
na conversa. Já falei aqui numa live com o Dom que lá nos Estados Unidos a regra é diferente. Desde que uma pessoa esteja na conversa, seja uma das interlocutoras, essa pessoa ela pode divulgar essa conversa desde que ela esteja envolvida nessa conversa. No Brasil, precisa da autorização de todos os envolvidos. Se for só 2 pessoas, dos 2 envolvidos. Se for 5 pessoas na conversa, dos 5 envolvidos. Mas, ao que parece, se é verdade ou não, a gente verá, o rapper lá, o KT, ele tá falando que ele gravou, porque o advogado instruiu ele a fazer isso, já que a Ana Paula tinha acusado ele falsamente de crimes, de coisas assim, e aí ele tinha que provar tudo o que estava conversando com ela para inclusive mostrar que ela fez denunciação caluniosa. Aí ele perdeu esse celular há pouco tempo, essa conversa especificamente veio à tona. Ora, se foi ele que divulgou, que ele responda civilmente para aquilo que a lei diz que não pode. Agora, a questão aqui não é se ele divulgou ou se não deveria divulgar. Deveria sim. Inclusive, eu acho que a gente deveria expor todos os racistas, os canalhas, os mentirosos, os pedófilos, os falsos cristãos, os falsos crentes, devem ser expostos. Pensa comigo. Se a gente não expõe um padre, um pastor pedófilo, ele vai violentar outra criança que pode inclusive ser seu filho, seu sobrinho, uma criança que você ama. Se a gente não expõe um serial killer, ele pode cometer outro crime, matar uma pessoa que pode ser inclusive você, seus parentes e entes queridos. Inclusive que a gente viu agora no estado brasileiro, que eu não vou nem divulgar aqui, que esses caras têm que estar na lata de lixo da história, mas infelizmente até seriados têm com nomes dessas pessoas, que ele matou várias pessoas, ele era policial penal. Ou seja, se ele tivesse sido exposto antes, muitas vidas teriam sido poupadas. Então a sociedade brasileira precisa não ser conivente com a falsidade, com a mentira, com a hipocrisia, porque toda vez que é conivente com isso, inclusive numa clara identificação consigo mesmo, porque quem acha que a Ana Paula não deveria ser exposta é gente que é igual ela, que é rato, que faz tudo nas costas, que faz tudo por trás. Não tem aquele ditado, quem não deve não teme, então tá temendo por quê? Por que não foi da irmã dela, por exemplo, que tivemos esse áudio agora? Ou seja, não é sobre se divulgar, não. Como diz o meu marido, se não quer que vire, que o fato seja divulgado, não permite que o fato aconteça, aí não vira notícia. Então a sociedade brasileira precisa mudar essa cultura de hipocrisia, de falsidade, de mentira, porque é exposto. Inclusive, o caso do Igor Porto lá, se tivesse sido exposto antes a ex dele, a tal da Rafaela, talvez ele estaria vivo. Porque ela estava, inclusive, o cunhado querendo engravidar ela, sendo que a outra irmã não sabia, o marido não sabia. Ou seja, quando os canalhas, os criminosos não são expostos, eles continuam cada vez mais buscando mais presas. Então que a gente tenha consciência, tenha lucidez, e se você é falso, hipócrita, vive falando nas costas e na frente outra coisa, é tempo de você se curar e se libertar, porque o próximo a ser exposto pode ser você. Essas, mais notícias, análise e informações, você vê aqui no meu canal, sem canalice, sem oportunismo, sem medo e principalmente trazendo lucidez, verdade, para que você consiga também identificar canalha de gente boa, verdade de mentira, para você identificar e não ser enganado pelos oportunistas e canalhas.